Olá! O tema que eu vou trazer hoje é sobre medicina integrativa na longevidade. Muito se fala hoje de integralidade, de médicos integrativos, terapeutas integrativos, mas o que é ser integrativo? Quando eu percebo que nós usamos o termo integrativo, mas como profissionais nós não conseguimos trabalhar num ambiente integrativo, isto me chama muito atenção. Isso acende uma luz vermelha na minha cabeça. Eu tenho por hábito no meu trabalho ter muitos profissionais que complementam o meu trabalho, que dividem as questões. Eu trabalho com nutricionista, trabalho com fisioterapeutas, indico para médicos, indico para psicólogos. Por quê? Porque realmente é um trabalho integrativo. O meu trabalho vai até um determinado conhecimento que eu tenho. Então, construir um ambiente integrativo é colaboração, é multidisciplinar, não é competição. Então, neste mundo de hoje, se usa as palavras sem entender o que de fato elas significam. Estamos ainda num universo onde os profissionais estão competindo entre si. E nós não estamos olhando para a pessoa. Os saberes antigos também fazem parte dessa integralidade. Nós não podemos descartar os saberes dos nossos ancestrais, das ervas, dos chás, das limpezas que eles faziam de fígado, de vesícula. Claro, hoje nós temos exames, nós temos a modernidade que também nós podemos usar. Então não se trata de isto é bom ou isto é ruim, se trata de o que a pessoa precisa. Então, quando você vai para um tratamento, agora falando com quem procura um tratamento, não fique com a opinião só de uma pessoa. Investigue, pergunte, queira saber sobre você. É muito importante no cultivo da nossa longevidade. Quando eu falo longevidade aqui, é longevidade com saúde. Longevidade com disposição, com propósito de vida, com desfrutar a vida. É necessário, muito necessário, o comprometimento de quem busca esse tratamento. Muito necessário. Por quê? Porque se eu não estou comprometida comigo, eu vou aceitar que só o que me dizem é verdade. Sem eu observar o meu corpo, sem eu observar o que acontece comigo. Hoje nós sabemos que muitos medicamentos não têm o seu potencial atingido dentro do nosso organismo, porque nós estamos muito contaminados, extremamente inflamados. Então, quanto mais inflamação, menos esses remédios vão fazer efeito em nós. E não se trata só de alimentação. Nós estamos falando de um corpo intoxicado com metais pesados, com agrotóxicos. Então, sim, é importante esse olhar. Às vezes não adianta mudar a alimentação. Eu como bem, tenho alimentos bons, mas o que está acontecendo com o meu corpo que ele não reage? Então, este olhar integral, ele é muito necessário nessa construção. Então, não é só da busca dos profissionais, mas nós, como indivíduos, da gente dizer assim, eu estou olhando para todos os vieses da minha saúde, como está o meu movimento, como está a minha alimentação, sim, como está meu sono, o que eu penso. Você já parou e prestou atenção no que você pensa? Porque os nossos pensamentos constroem o nosso viver. Então, ser integral é entender que nós somos muito complexos para ser definidos e ser colocados dentro de uma caixinha.
O que eu recebo muito no meu trabalho é as pessoas dizendo assim, mas isso é genético. Gente, já foi mais do que provado, aliás, o genoma foi um trabalho maravilhoso, que a genética tem, no máximo, 30% a ver com o desenvolvimento das nossas doenças. 30%. 70% é estilo de vida. Então, aqui é pensar realmente integral. Que estilo de vida eu estou levando? Como eu posso chegar a viver melhor? Né? Como eu posso viver de uma maneira que eu tenha alegria, que eu tenha disposição, que eu acorde de manhã com vontade de viver, com vontade de sorrir, de brincar, de aprender, de ensinar. Porque não é só sobre envelhecimento, é sobre ter um propósito de por quê estar aqui. Então, essa integralidade fala disso, da gente ter o nosso tempo para desfrutar a vida. Quando nós pensamos em tempo de qualidade, não é uma questão de ser produtivo, de estar sempre produzindo, mas é a questão de nós entendermos e conseguirmos parar de produzir e simplesmente observar, contemplar a vida. Porque, afinal de contas, nós somos seres contemplativos. Então, é eu estar presente naquilo que é mais... que é o atributo fundamental de um ser humano, que é eu poder experienciar a vida e não somente sobreviver à vida. Não é só comer, me reproduzir, ter abrigo, não é só sobrevivência. E a nossa sobrevivência hoje, ela passou. A gente não sabe mais o que eu preciso para sobreviver. A gente colocou que para sobreviver eu preciso ter 1 milhão, eu preciso ter uma casa com piscina. Isso não é sobrevivência, isso é conforto. E isso está nos adoecendo quando a gente não consegue fazer este olhar, este pensar, este refletir sobre o que é importante e quanto que eu me despedaço. Por isso que o assunto é integralidade. E cabe aqui a nós também, como profissionais da área do cuidado, é observar isto. Quanto eu também olho para o ser humano como integral. Porque se eu olhar para a doença da pessoa, eu não estou respeitando que aquele é um ser humano com uma potencialidade de cura que está nele. Que não está na minha técnica, mas está no eu despertar aquele potencial de cura que a pessoa tem. E cura em todos os sentidos, física, mental e espiritual. Lembrando que nós todos somos seres espirituais. E aqui não se trata de religião, se trata de observar, da capacidade de conseguir criar no mundo, ou co-criar junto com o mundo. Então vejam que integrar é muito maior do que simplesmente tomar um remédio e eu dizer que eu estou olhando para exames. Que eu estou olhando para muitos exames e isso é integrar. Não, integrar é mais do que isso. Integrar é eu poder olhar para a saúde financeira das pessoas, olhar para o cuidado que essa pessoa tem com ela mesma, o movimento dessa pessoa, quanto ela é rígida nos seus movimentos, quanto ela é rígida na sua vida, quanto ela se cobra dela mesma, e colocar no tratamento dessa pessoa elementos que são da natureza e que estão disponíveis para nós. Às vezes é um escaldapés, às vezes é um chá, às vezes é um óleo essencial, às vezes é um floral e às vezes é o remédio, às vezes é a cirurgia, mas é o que a pessoa precisa, sem excluir nada. E isso não significa que nós
não devemos tomar remédio, que nós devemos simplesmente dizer a medicina não está conectada. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com eu me respeitar e respeitar o meu estilo de vida. E entender que se 70% do que acontece comigo é pelo meu estilo de vida, é ali que eu preciso começar a observar. Na medicina chinesa, é muito, muito bonito ver o dia a dia dos chineses quando eles fazem em casa. Nós temos a moxa que a gente faz num ponto que se chama E36, é estômago 36. A gente faz isso no tratamento terapêutico, mas eles fazem em casa. Por quê? Porque eles dizem assim, uma pessoa que tem um estômago forte, ou seja, que tem um aparelho digestório saudável, ela tem uma boa saúde. E adoecendo, ela tem mais condições de se recuperar. Hoje o que a gente vê é muito problema no sistema digestório e muito problema no intestino. Muito problema de absorção de nutrientes. Então, esse cuidado integrativo passa por esse conhecimento, que, aliás, é o que a gente traz aqui nesse canal. Não é, na verdade, dicas para você tomar, qual é o chá que você tem que tomar. Isso já tem muita gente fazendo. O nosso trabalho aqui é você despertar para olhar para a sua saúde de uma outra perspectiva, trazendo informações integrativas, seja na sua saúde do movimento, seja na saúde no olhar da medicina chinesa, da Ayurveda, da medicina, das pesquisas mais modernas com artigos científicos, mas é que a gente tenha noção que nós temos muito, mas muito o que conhecer sobre nós mesmos. Na verdade, está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A sabedoria já está em nós. Nós precisamos acessar, mas eu só consigo excluir ou incluir algo na minha vida depois que eu tenho estudado e que eu tenho conhecimento. Porque se eu excluir algo dizendo isto eu não faço, sem conhecer, sem base, é um simples achismo. Agora, quando eu conheço, eu tenho base para dizer isto para mim serve e isto para mim não serve. Isto para mim é bom e isto eu não faço. Mas que nasça da gente, do comprometimento que a gente precisa ter conosco mesmo. Afinal de contas, longevidade é uma construção. E longevidade saudável, se tem uma coisa que não pode ser feito, se eu tenho esse objetivo, é terceirizar. Eu preciso conhecer. E, de fato, hoje, nós temos muito material para conhecimento. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a verdade, ela não se esconde de você. Ela não está escondida de você. Ninguém está querendo esconder a verdade de você. É você. É nós que estamos nos escondendo da verdade. É nós que temos medo de nos comprometer com a mudança a partir do conhecimento da verdade. Então, autoconhecimento significa eu me conhecer. Eu conhecer como eu funciono. E não é o outro que vai dizer. É como eu sinto. É como eu percebo. Os profissionais podem acompanhar você nesse processo, mas eles não estão dentro de você para saber o que acontece de fato dentro de você. Então, ninguém pode dizer para você o que você sente. Somente você. Tomando esta responsabilidade, parece ruim chamar de responsabilidade, mas não é. Eu tomo as rédeas da minha vida. E com certeza isso vai fazer com que você desfrute de uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais integral. E integrar significa, inclusive, nós nos integrarmos novamente com o todo, com
com a natureza. Nós nos desconectamos, inclusive, desses ciclos. Então, o meu convite é: fique nesse canal, você sempre vai ter muitas informações de qualidade. E se você gostou desse vídeo, compartilhe e deixe as suas perguntas. Na medida do possível, todos serão respondidos. Muito obrigado. E que você tenha uma vida longa e feliz.